Os Estados Unidos acabaram de declarar uma nova batalha contra a China. E dessa vez o campo de guerra não são navios ou armas, mas sim uma mina no interior de Goiás. Uma empresa americana pagou quase 3 bilhões de dólares para um projeto que ninguém fora do mercado conhecia. Por quê? Você deve estar se perguntando. O que existe sobre essa terra que faz governos e empresas brigarem? E qual o papel do Brasil nessa história? Começamos explicando que esse não é apenas um vídeo sobre mineração, é sobre tecnologia, energia, geopolítica e investimento. Se você se interessa como grandes movimentos globais impactam o seu bolso, esse vídeo é para você. Já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou o Pedro Lima e eu vou te contar de forma direta e objetiva porque essa compra pode mudar a maneira como o mundo produz veículos elétricos e como você pode se preparar para esse cenário. Antes de entender a compra, precisamos entender o objeto da disputa. Terras raras não são apenas metais raros encontrados em planetas de ficção científica. São 17 elementos químicos, os 15 lantanídeos, mais o escândio e o ítrio. Esses elementos não são raros pela abundância na crosta terrestre, mas sim por estarem dispersos e misturados a outros minerais, dificultando a extração e o refino deles. Dentre esses 17 elementos, 4 são as estrelas do show: o neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Juntos, eles compõem ímãs permanentes de alta performance, usados em motores de carro elétricos, turbinas eólicas, drones, aparelhos de ressonância magnética e entre outros equipamentos. Os ímãs permanentes respondem por cerca de 48% da demanda total de terras raras. O neodímio e o praseodímio formam a base do ímã mais poderoso comercialmente disponível. O disprósio e o térbio são terras raras, pesadas. Pequenas quantidades aumentam a temperatura de operação dos ímãs, evitando a perda de magnetismo em motores de alto desempenho e equipamentos. Esses elementos pesados são produzidos quase exclusivamente na China. Mas por que isso importa? Cada carro elétrico usa de 1 a 2 kg de ímã de neodímio ferro-boro, e uma turbina eólica offshore de 1 MW pode usar de 200 a 600 kg de ímã. Sem esses ímãs, os motores seriam maiores, mais pesados e menos eficientes. A transmissão para energia limpa ficaria comprometida, ou seja, terras raras são um motor invisível da revolução energética. Agora vamos à parte de geopolítica. Se esses elementos são tão importantes, quem controla a oferta? A resposta é simples: a China. Na década de 90, enquanto os países ocidentais fechavam minas por causa dos custos ambientais e do preço baixo, o governo chinês subsidiou a abertura de minas, instalou centro de refino e desenvolveu tecnologia de ímãs. A mão de obra barata e a legislação ambiental flexível permitiram que as empresas chinesas oferecessem terras raras a preços que ninguém conseguia competir. O resultado? Por volta de 2012, a China fornecia 97% dos metais de terras raras e cerca de 60% dos produtos manufaturados que dependiam desses metais. Mesmo em 2024, após uma década de tentativas de diversificação, ainda era responsável por 69% do minério extraído e 90% do refino, além de controlar mais de 90% da fabricação de ímãs permanentes. Esse domínio permite à China usar as terras raras como arma econômica. Em 2010, durante uma disputa territorial com o Japão, Pequim reduziu em 40% as cotas de exportação, provocando um aumento de preços de até 500% em alguns elementos. A mensagem foi clara: quem controla as terras raras pode dar um nó em toda a cadeia tecnológica global. O Brasil entra nessa história porque, apesar de sua riqueza mineral, ainda não colheu frutos do mercado de terras raras. Em 2026, a Agência Nacional de Mineração revisou as reservas brasileiras para 11,4 milhões de toneladas, equivalente a 15% das reservas globais. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no mundo, atrás apenas da China. No entanto, a produção nacional é quase inexistente. Um dos motivos é que, até recentemente, faltavam projetos de mineração viáveis. A maioria dos depósitos conhecidos no Brasil exigia processos caros de concentração e apresentava alto teor de materiais radioativos, mas isso está mudando. A protagonista nessa história é a mina Pelaema, do grupo Serra Verde, localizada em Minasul,
no interior de Goiás. Trata-se do primeiro projeto de terras raras em argilas iônicas fora da Ásia. Essas argilas possuem características que as tornam economicamente atrativas. Por exemplo, possuem alta concentração de elementos pesados, como disprósio e térbio, raríssimos em depósitos convencionais. O material pode ser extraído sem necessidade de explosivos ou desmonte de rochas, e a extração gera menos rejeitos radioativos e pode ser operada com energia renovável. O Grupo Serra Verde iniciou a produção comercial em 2024 e planeja atingir 6.500 toneladas de óxido de terras raras por ano até 2027. O projeto já consumiu mais de 1,1 bilhão em investimentos. Em outros tempos, essa mina seria vendida para a China. Mas em 2026, tudo isso mudou. A USA Rare Earth decidiu comprar o Grupo Serra Verde. E aqui a história fica interessante. Em 20 de abril de 26, a USA Rare Earth, negociada pelo código USAR, anunciou a compra da Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares. O negócio foi estruturado da seguinte forma: 300 milhões em dinheiro, 127 milhões de ações da companhia, mas o verdadeiro segredo do negócio é o contrato de off-take. A USAR garantiu a compra de 100% da produção por 15 anos, por meio de um veículo de propósito específico, financiado por capital americano. Esse contrato prevê o preço mínimo para aqueles 4 elementos principais magnéticos, protegendo a empresa de oscilações de mercado. Até então, a empresa era conhecida por seus projetos nos Estados Unidos. Ela tem um depósito de terras raras leves no Texas e planeja uma fábrica de ímãs em Oklahoma. O problema? Faltavam as terras raras pesadas. E ao adquirir a Serra Verde, a empresa obtém acesso a elementos pesados em grande escala e se transforma em uma fornecedora completa, algo que nenhum player ocidental consegue. Além disso, a produção de terras raras pesadas fora da China é extremamente limitada. Outro fornecedor relevante é o Myanmar, que enfrenta conflitos e instabilidade. Vamos falar dos números. A USAR não é uma gigante com lucros robustos. Trata-se de uma empresa jovem que investe pesado para construir uma cadeia integrada, desde a mineração, separação, metalização aos ímãs. Portanto, o fluxo de caixa é negativo, mas há 3 fatores que chamam a atenção. O primeiro é o caixa robusto. No final do terceiro trimestre de 2025, a empresa reportou cerca de 258 milhões de dólares em caixa e equivalentes. Entre o fim de 25 e o início de 26, com aportes acionistas e do governo, a caixa teria superado os 400 milhões de dólares. Esse montante garante sobrevida para completar a construção das plantas. O segundo é o apoio governamental. Em janeiro de 26, o governo dos Estados Unidos aprovou um pacote de 1,6 bilhão de dólares em dívida, que deu ao governo participação de 10% na empresa. Esse apoio significa 2 coisas: capital barato e um selo de confiabilidade. O governo quer garantir uma fonte doméstica de ímãs permanentes e, portanto, tem interesse estratégico na USAR. E o terceiro é a receita insignificante. Por enquanto, em 2025, a receita da empresa foi simbólica, cerca de 1,6 milhão de dólares. O prejuízo foi elevado, porque a USAR ainda estava construindo suas plantas e não vende ímãs em grande escala. Ou seja, a empresa queima a caixa para se tornar líder, apostando em um lucro futuro para os investidores. Isso representa risco de diluição. Se os custos aumentarem, ela pode emitir mais ações. Resumindo, a USAR tem capital graças ao governo e aos investidores. Não tem dívidas significativas, mas ainda não lucra. O valor da empresa depende do sucesso da execução da mina brasileira, da planta do Texas e das fábricas de ímãs. Para entender o potencial da USAR, vamos olhar para as tendências globais. O mercado de ímãs de terras raras deve crescer de 15 bilhões em 2026 para 30 bilhões em 2033, um crescimento anual de quase 10%. Essa expansão é puxada por carros elétricos, turbinas eólicas, computadores e robótica. A demanda por carros elétricos e turbinas eólicas também está crescendo cada vez mais. O avanço da inteligência artificial e dos data centers também aumenta a necessidade desses elementos.
A produção de terras raras pesadas vem principalmente da China e Mianmar. Mianmar é instável. Recentemente, o governo chinês anunciou planos de restringir exportação de disprósio e térbio, o que já elevou os preços. Para empresas que precisam desses elementos, ter um fornecedor fora da China é questão de sobrevivência. Em resumo, a demanda cresce rápido e a oferta é incerta. Essa combinação cria um terreno fértil para empresas que conseguem entregar oferta segura e escalável, como a USAR pretende. Chegamos ao dilema final. Vale a pena investir? Para responder, precisamos avaliar as oportunidades e os riscos. Oportunidades. Integração vertical. A USAR poderá controlar toda a cadeia do minério ao ímã pronto. Isso reduz custos, garante qualidade e captura margens. Hoje, a maioria das empresas ocidentais vende concentrado e compra ímãs da China. Com a Serra Verde, a USAR pretende virar a mesa. Ao garantir a produção de elementos raros, a empresa se diferencia. Esses elementos são essenciais para motores de aeronaves, drones militares e turbinas offshore. Poucos fornecedores o fornecem. Contrato de offtake. Vender 100% da produção com preço mínimo diminui a volatilidade e dá previsibilidade de receita para a empresa. Apoio estratégico. O investimento de 1,6 bilhões de dólares do governo americano cria aliança política e financeira em tempos de guerra comercial com a China. E isso é valioso. Riscos. Execução ou atraso. Construir ou expandir minas e fábricas de ímã exige permissão ambiental, tecnologia de separação e altos padrões de segurança. Qualquer atraso custará caro. Diluição. Caso os gastos excedam o previsto, a USAR pode precisar de mais capital, emitindo mais ações. O investidor inicial vê sua fatia reduzir. Dependência regulatória. A mina está no Brasil. Mudanças na legislação ambiental, disputas com comunidades locais ou instabilidade políticas podem atrasar a operação. Reação da China. Se o governo chinês decidir inundar o mercado de terras raras ou usar subsídios para derrubar o preço, empresas jovens como a USAR podem ser forçadas a operar com margem menor. Demanda incerta. Embora a tendência de eletrificação seja forte, mudanças tecnológicas como motores sem ímãs ou novos materiais podem reduzir a necessidade de terras raras. O que está acontecendo com a Serra Verde e a USA Rare Earth não é uma mera transação financeira, é um movimento geopolítico. De um lado, a China controla 90% do mercado e usa esse poder como arma. Do outro, os Estados Unidos, que busca autonomia energética e tecnológica. E no meio disso tudo, o Brasil, com gigantescas reservas inexploradas, pode escolher entre vender matéria-prima ou desenvolver uma cadeia completa. Se a USAR conseguir integrar sua mina brasileira com a planta texana e a fábrica de ímãs, terá a chance de se tornar o primeiro player ocidental capaz de produzir os 4 elementos magnéticos em escala. Isso seria revolucionário, mas há desafios: execução, financiamento e geopolítica. Agora a pergunta é: você entraria nesse investimento? A oportunidade é enorme, o risco também. Compartilhe sua opinião nos comentários aqui. Você acredita que o Brasil deveria investir mais para refinar suas terras raras aqui no Brasil? O governo americano vai conseguir estimular uma cadeia independente da China? Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Engenharia dos Mercados. Aqui a gente fala de macroeconomia, geopolítica e investimentos com clareza. Ativa o sininho para não perder as próximas análises e caso queira entender mais sobre o gargalo de infraestrutura no setor de inteligência artificial, assista esse vídeo aqui que eu vou deixar nos comentários. Obrigado por assistir, eu fico por aqui e bons investimentos!